Provérbios capítulo 2. O valor da sabedoria. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau e do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversas em seus caminhos, para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retornam às veredas da vida, para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão exterminados dela. Esta é a leitura de Provérbios capítulo 2, e você seja edificado em nome de Jesus. Provérbios capítulo 2. O valor da sabedoria. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau e do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversas em seus caminhos, para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus.
porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retornam às veredas da vida, para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão exterminados dela. Esta é a leitura de Provérbios capítulo 2, e você seja edificado em nome de Jesus. Provérbios capítulo 2, o valor da sabedoria. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau e do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversas em seus caminhos, para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retornam às veredas da vida, para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão exterminados dela. Esta é a leitura de Provérbios capítulo 2, e você seja edificado em nome de Jesus. Provérbios capítulo 2, o valor da sabedoria. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for
agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau e do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversas em seus caminhos, para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retornam às veredas da vida, para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão exterminados dela. Esta é a leitura de Provérbios capítulo 2, e você seja edificado em nome de Jesus. Provérbios capítulo 2, o valor da sabedoria. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau e do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversas em seus caminhos, para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retornam às veredas da vida, para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão exterminados dela. Esta é a leitura de Provérbios capítulo 2, e você seja edificado em nome de Jesus. Provérbios capítulo 2, o valor da sabedoria. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.
porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento